Bom, pessoal, agora, segundo vídeo da correção, nós vamos continuar analisando esse texto aqui da Banca FCC RT12 da 12ª Região de Santa Catarina, cargo de analista administrativo. Nesse vídeo em especial, eu vou falar para vocês sobre os aspectos nesse texto, os aspectos linguísticos, tá bom? Então, vamos olhar aqui os aspectos linguísticos, tá? Então, direitos sociais adquiridos como liberdade, igualdade e fraternidade são algumas das grandes conquistas dos cidadãos no século XX. Não necessariamente século XX não está errado, mas a gente também pode colocar século XX aqui, romanos. Direitos precursores dos observáveis à Constituição brasileira. Garante ao povo que vive em harmonia com a justiça social, sem privilégios ou distinções de qualquer natureza. As práticas de favorecimento pessoal presentes no Brasil desde a colonização vêm sendo combatidas desde a redemocratização, com o objetivo de proporcionar iguais condições de vida. Inicialmente, cabe destacar, aqui pode ou não ter uma vírgula, tá? Essa vírgula ela é facultativa. Cabe destacar que a tarefa de romper práticas enraizadas numa sociedade não está errado, mas eu não indico usar numa, sim em uma. Isso traz uma formalidade maior na sua linguagem. Tá? Não é simples. O Brasil passou aqui. Aqui temos a opção ou de colocar um ponto ou de 2 pontos, tá? Porque daí você vai explicar aqui a sua ideia inicial. O Brasil passou por um tipo de colonização exploratória, baseada em pilares como devastação da natureza, em busca de riquezas e também no favorecimento pessoal. Olha só, quebra aqui de paralelismo, baseada em pilares como devastação e também favorecimento pessoal. Não é o caso normalmente da banca FCC, mas algumas bancas mais tradicionalistas não aceitam esse e também. Porque os dois conectivos eles são de adição. E aí você teria aí um problema de vício de linguagem de repetição. Prática essa não, prática esta. Tá? Questão ele de pronome demonstrativo. E se prolongou por décadas e foi retratada em diversas obras literárias nacionais, como em aqui, ó, eu colocaria aspas aqui, ó, Alto da Compadecida e Vidas Secas, porque são nomes de obras, tá? Entre outras, não precisa colocar, porque você já colocou como. Você já mostrou que é uma exemplificação, não entre outras. Em que o coronelismo e a troca de favores pessoas das castas sociais mais elevadas era comum, auxiliando-se mutuamente na busca por prestígio, explorando a sociedade, visando a manutenção do status quo. Algumas bancas também gostam que você coloque as expressões em latim entre aspas. Ademais, vírgula. Pode-se ainda corroborar essa prática prejudicial ao bem público em um dos períodos mais obscuros da história nacional, que foi durante o período militar, 64 e meados dos anos 80, no qual apenas empresas e pessoas ligadas ao regime detinham os meios de produção. Contudo, obrigatória vírgula, porque nessa mesma época é um adjunto adverbial deslocado, iniciou-se o movimento da redemocratização com as diretas já, que almejavam, né? Porque você não colocou o movimento. Se fosse o movimento das diretas já, o movimento almejava. Mas as diretas já é plural. Então, que almejavam a liberdade da nação, o fim dos privilégios e a garantia dos civis a todos. Para que assim tem que vir entre vírgulas, pudessem viver na visão, deslocado novamente, na visão de Aristóteles, seria a plena democracia, com o exercício dos direitos sociais. Portanto, com a quebra de paradigmas, ruptura de padrões estabelecidos, novamente aqui, quebra de paralelismo, tá? A quebra de paradigmas, a ruptura dos padrões e o combate é que os governos poderão oferecer ao povo a garantia indistintivamente conforme preconiza a Constituição Federal. Então, em termos de elementos aqui, a gente vê que alguns realmente são facultativos,
não. Mas esse aluno, né, se eu fosse fazer uma correção e passasse para ele, eu falei, olha, estude mais pontuação, tá? Estude mais pontuação, porque a maioria dos erros aqui foi de pontuação. Nesse caso, a banca tirou apenas 0,2 do aluno. Achei justo, porque são erros parecidos. Então, a gente não precisa... A FCC não fica contabilizando o número, sim, apenas aqueles que prejudicam o entendimento do texto. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para tratar com vocês, tá? Esse texto, né, é um texto bem elaborado. A banca pesou um pouco na nota dele em relação ao conteúdo e estrutura, mas achei justo a nota dele em relação aos critérios linguísticos, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, agora é praticar, não deixem de estudar a discursiva. Se precisarem de ajuda, olha só, aqui embaixo tem todos os links que vocês precisam para ter o acesso aí à ajuda da professora Patrícia. E fico por aqui. Um grande abraço.